Caro telespectador, nosso assistente, ouvinte da Rádio Libertadora, ou mesmo do nosso canal AD da TV a cabo, estamos iniciando mais um EBD em Síntese. EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando a partir de hoje, neste novo trimestre que está se iniciando, nas lições bíblicas da CPAD, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Então, essa lição é uma lição que nós deveríamos ter estudado no terceiro trimestre, então você vai observar que tem uma alteração de datas, mesmo assim nós iremos ajustando ao longo do trimestre. O que importa é que nós vamos estudar no próximo domingo agora a lição de número 1 e tem por título O Livro de Jó. O texto áureo se encontra no livro de Tiago, no capítulo 5 e o versículo 11, e diz assim: Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram, ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, o personagem Jó, ele é lembrado ao longo de toda a Bíblia, inclusive no Antigo e no Novo Testamento, como um exemplo de paciência. Verdade prática, o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, isso porque eu já destaco, o livro de Jó, ele é inclusive estudado como literatura judaica e também como filosofia. Nós vamos tratar a respeito deste assunto mais adiante. Então, o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Então, aí nós temos o texto bíblico, 2 Timóteo 3,16, Ezequiel 14 a 19 e 20, e a Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 11. O objetivo geral da nossa lição, que será estudada agora, é mostrar que o livro de Jó é uma poesia. Sim, é poesia. A Bíblia tem vários gêneros literários, dentre eles a poesia. Poesia inspirada. Uma poesia que é inspirada e que retrata o quê? O grande dilema vivido por uma pessoa histórica, e esse dilema é o fato dessa pessoa estar sofrendo o sofrimento de Jó e a sua adversidade, como ele enfrenta essa adversidade e mantém a sua fé em Deus. Então, na introdução, o comentarista deste trimestre é o pastor José Gonçalves. Ele destaca logo a princípio que nós estudaremos o livro de Jó, e a temática principal, é o sofrimento humano diante da grandeza de Deus. Então, nós somos seres finitos, nós somos seres limitados, e Deus é grande, Deus é eterno. Portanto, é uma obra que alimenta a nossa esperança, sobretudo nesses dias adversos. Nós podemos aprender a partir deste livro que alimenta a nossa esperança. Quando tudo mais parecer ter perdido o sentido, quando tudo parece não fazer sentido, nós lemos o livro de Jó e ele é um livro que nos traz esperança no Deus que está no comando de todas as situações, de todas as adversidades. Vamos falar nesse primeiro bloco do nosso programa e também o primeiro tópico da nossa lição sobre a autoria, o local e a data em que o livro de Jó foi escrito. Inicialmente, quem teria sido o autor de Jó? Sinceramente, de acordo com os teólogos, não há como se chegar a uma afirmação assertiva, ou seja, não há como dizer com propriedade quem foi que escreveu o livro de Jó.
Há algumas opiniões, alguns dizem que foi Moisés, outros dizem que foi Eliú, outros dizem que foi Salomão, outros dizem que foi Ezequias, outros dizem que foi Isaías, ou até mesmo Esdras, na construção do segundo templo. Fato é que nós não sabemos quem escreveu o livro de Jó, mas nós temos a convicção de que é palavra de Deus, que é livro inspirado, ou escritura inspirada, e por isso mesmo nós podemos confiar e ter a convicção de que Deus nos fala através desta palavra. O cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como apenas uma ficção. Isso porque alguns teólogos de uma tendência mais liberal chegam a defender que o livro de Jó, na verdade, não passa de uma composição literária e que Jó talvez nem tenha existido. Então, uma perspectiva conservadora e integradora também, que não despreza o fato de que o livro é uma composição literária e que Jó é um personagem, nós, ao mesmo tempo em que defendemos que Jó foi uma pessoa, um ser histórico que habitou em uma localidade, no tempo e no espaço, nós também acreditamos que a história de Jó ela foi elaborada através de recursos poéticos. A pessoa de Jó, a Bíblia atesta que Jó foi uma pessoa histórica, conforme nós já afirmamos. Ele é mencionado em outros lugares da Bíblia, como no livro de Ezequiel 14:14. Ele é lembrado por Tiago, no capítulo 5 e no versículo 11 da sua epístola, de tal modo que isso nos dá fundamento para afirmar que Jó foi uma pessoa real e não uma pessoa fictícia. Ou seja, não é apenas um personagem da literatura. É alguém que foi elaborado em termos literários, mas que de fato existiu e a sua história é reportada e relatada nas Escrituras. Uma prova também de que Jó existiu é que ele é situado no espaço. O texto bíblico, aqui em Jó, no capítulo 1, versículo 1, diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então, ele é situado no tempo e no espaço. É dito aqui que ele era um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Então, ele habitava na terra de Uz. Uz era uma terra real, os comentaristas situam, alguns estudiosos situam Uz ao sul de Edom e a oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo até a Babilônia, conforme Jeremias 4, 21 e 25 e 20. A época de Jó, muito embora o livro de Jó esteja no meio da nossa Bíblia, o livro de Jó esteja entre os livros poéticos ou sapienciais, ou os livros de sabedoria, nós sabemos pela cronologia bíblica que Jó viveu no tempo dos patriarcas. Então, o período no qual Jó viveu está ali muito próximo do período no qual viveram Abraão, Isaque e Jacó. Por isso mesmo, quando você se depara com uma Bíblia em ordem cronológica, de repente você tem uma Bíblia em ordem cronológica, você vai observar que Jó, o livro de Jó se encontra logo próximo do livro de Gênesis. Isso porque Jó, de fato, viveu entre os patriarcas. O sacerdócio como instituição ainda não existia, visto que Jó era o próprio sacerdote da sua casa. As filhas de Jó eram corredeiras, juntamente com seus irmãos, não era permitido se orientar pela lei mosaica. Então a palavra hebraica quesitá, traduzida como uma peça de dinheiro, só aparece em outras duas ocasiões da Bíblia, em Gênesis e em Josué, mostrando assim, portanto, que Jó foi um dos primeiros patriarcas. Situamos Jó no tempo e no espaço. Estamos concluindo assim o primeiro bloco do nosso programa EBD em síntese. Vamos fazer um breve intervalo. Convidamos você a continuar conosco
e voltaremos logo em seguida. Queridos irmãos e irmãs, estamos de volta, segundo bloco do programa EBD em Síntese. Nós estamos estudando hoje a primeira lição desse novo trimestre das lições bíblicas da CPAD, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. A primeira lição, o segundo tópico da nossa lição, é sobre a estrutura literária do livro de Jó. E aqui eu aproveito para fazer um destaque importante. Existem vários gêneros literários na Bíblia e a gente precisa interpretar a Bíblia considerando a diversidade dos seus gêneros literários. O livro de Jó, ele está categorizado entre os livros poéticos ou os livros sapienciais. Isso se nós considerarmos que o livro de Jó é um livro de sabedoria, portanto de filosofia judaica, ou se nós considerarmos o livro de Jó como um livro de literatura, ou as duas coisas, né? Então, fato é que o livro de Jó, ele é composto em termos literários por prosa e poesia, ainda que o livro de Jó seja predominantemente poético. Na verdade, apenas o prólogo e o epílogo, o prólogo é a abertura, a introdução, capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 13. Essa primeira parte é escrito em prosa, em uma narrativa prosal ou prosaica. O epílogo, que é a conclusão do livro, que está no capítulo 42, versículos 7 a 17, também está escrito em prosa, em uma narrativa prosaica. O texto intermediário, ou seja, a principal parte, o conteúdo, o miolo do livro de Jó, ele é poesia. Agora, é uma poesia com características específicas da poesia hebraica, repleta de paralelismos, que é um recurso da poesia hebraica. A poesia hebraica não se preocupa com rimas, a poesia hebraica bíblica. Então, o que existem são paralelismos, são frases justapostas, uma em cima, outra embaixo, às vezes a segunda expressão reforçando a primeira, não é? Sintetizando a primeira, às vezes se opondo à primeira de forma antitética. Não é? Então, são recursos da literatura e da poesia hebraica do Antigo Testamento que nós encontramos nos livros poéticos, que são eles: Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Jó e Cantares. Então, esse tipo de poesia é muito comum de nós encontrarmos nesses livros, bem como em algumas outras passagens do Antigo Testamento. Então, a organização desse livro também é uma espécie de drama e até uma constituição que lembra o teatro. Isso porque há ciclos de falas ao longo do desenvolvimento do livro de Jó. Nós temos um monólogo feito por Jó, depois nós temos 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos, que são eles Elifaz, Bildade e Zofar, que nós iremos estudar, e iremos estudar a teologia de cada um deles ao longo das próximas lições. 4 outros discursos de um quarto amigo mais jovem, pelo fato dele ser jovem, fala depois, isso é tradição e costume judaico, que é Eliú, e depois que Eliú fala, acontece a manifestação do próprio Deus, que se manifesta em graça, que se manifesta em poder, e finalmente Jó percebe a grandeza de Deus e coloca-se em posição de humilhação e humildade. E ao final do livro nós vamos ver que o destino de Jó é restaurado.
Então, como faz parte da minha formação, né, eu venho da área de letras e da área de literatura, inclusive, quando eu leio o livro de Jó e percebo esse enfoque também literário, é palavra de Deus, mas também literário, nós podemos dizer, dentro de uma perspectiva da teoria literária, que o livro de Jó é um livro que é uma comédia. Mas como assim, pastor professor José Roberto? Isso porque o livro de Jó não termina de maneira trágica, como se espera das tragédias. Muito embora a história de Jó seja dramática, mas termina com a sua vida sendo restituída, sua prosperidade, a sua vida familiar, as suas riquezas. Então, por causa disso, a gente pode dizer que termina com muita graça, não é? Porque é assim que Deus faz e que Deus pode fazer. Então, a abundância de figuras de linguagem, por ser um livro de poesia, predominantemente poético, então o livro de Jó está repleto de metáforas. O que são metáforas? São figuras de linguagem nas quais nós utilizamos de determinadas expressões elaboradas para se referir a outras coisas. Então a metáfora diz alguma coisa através de outras palavras. Por exemplo, né, o autor almeja que seu texto seja colorido, entre aspas, como diz o comentarista, ao invés de ser preto e branco, para não ser uma mera elaboração literal com expressões que a gente usa um termo na filosofia ordinárias. O autor do livro de Jó faz menção, por exemplo, ele usa a figura do vai e vem, do tecelão para demonstrar a brevidade da vida. Ele se refere à vida como vento, como nuvem, como sombra, como uma corrida, como águia, como uma flor. Então, todas essas expressões que se referem à existência humana são elaborações literárias, linguísticas, metafóricas, que fazem alusão à condição da existência humana. Então, no livro há também o recurso estilístico, conforme nós já dissemos aqui, que é um recurso da literatura hebraica, dos paralelismos, da utilização de frases justapostas, umas reforçando, outras se opondo, né? De forma antitética ou de forma sintética, que são recursos da poesia hebraica. Então, nós concluímos, portanto, em relação ao livro de Jó, que é um livro literário, que é um livro de poesia, mas que isso, ao mesmo tempo, não nega e não rejeita a factualidade, a existência histórica dessa pessoa que foi Jó e que teve a sua vida de forma poética sendo elaborada. O texto chegou até nós e é um texto inspirado, é palavra de Deus e é palavra que alcança os nossos corações, as nossas vidas e o nosso entendimento. Esse livro de Jó, ele nos dá alguns acenos em relação à eternidade, em relação à soberania de Deus, em relação à condição do homem diante da dor e do sofrimento. O autor do livro, ele tem todo o cuidado de fazer com que esses temas sejam abordados e sejam tratados de forma bastante poética. E por isso esse livro ele é estudado não apenas nos seminários teológicos, não apenas na escola bíblica dominical, como nós estamos estudando agora, mas ele também é estudado nos cursos de filosofia para entender, por exemplo, qual é a cosmovisão judaica em relação ao sofrimento humano e à soberania divina, a condição existencial do homem diante do sofrimento, e é estudado também nos cursos de letras, de literatura hebraica, por exemplo, para estudar a composição, a tessitura, a elaboração e a própria poética do livro de Jó. Ok? Então, muito bem, nós estamos assim encerrando o segundo bloco do nosso programa
EBD em síntese. Convidamos você a continuar nos acompanhando. Voltaremos logo em seguida para estudar o terceiro e último bloco, no qual nós abordaremos a natureza e mensagem do livro de Jó. Continue conosco. Queridos irmãos e irmãs, estamos de volta. O terceiro e último bloco do nosso programa EBD em síntese. Nós estamos estudando o livro de Jó, está apenas começando nesse novo trimestre. Se você ainda não adquiriu a sua revista, se você ainda não se envolveu na escola bíblica dominical, está em tempo. Isso porque nós estamos apenas iniciando esse novo trimestre no qual nós estamos estudando a fragilidade humana e a soberania divina, sofrimento e a restauração de Jó. Terceiro ponto da nossa lição: natureza e mensagem do livro de Jó. O livro de Jó tenta responder uma pergunta que sempre foi feita pela maioria dos filósofos e teólogos. Por que os justos sofrem? Por que o ser humano sofre? Qual a razão do sofrimento? O que é que justifica o sofrimento humano? Essa pergunta ela é tão séria e tão importante que, por causa da ausência de respostas para algumas pessoas, algumas tendem para o ateísmo. Isso porque pensam elas: bem, se o ser humano sofre, né, e ninguém lhes dá uma resposta e ninguém intervém no sofrimento humano, provavelmente Deus não existe. Então, alguns entram pelo caminho do ateísmo, outros do agnosticismo, ou seja, se existe, nós não sabemos. E se existe, alguns chegam até a ventilar, ele não é todo-poderoso, porque não age, não toma uma iniciativa. Bem, evidentemente, o cristianismo ou a teologia judaico-cristã, a partir de livros como, por exemplo, o livro de Jó, que nós estamos estudando, nos traz uma direção, uma orientação em relação a essa questão do sofrimento. É bem verdade que o homem sofre, é bem verdade que às vezes Deus permite que o ser humano sofra e passe por adversidades, mas isso não quer dizer que Deus não esteja participando e acompanhando o sofrimento humano. Também nós entendemos pela teologia bíblica que nós podemos ter expectativas em relação ao futuro e saber que Deus haverá de trazer uma resposta e no tempo oportuno, no tempo exato e adequado, de acordo com a soberania dele, a vontade dele, ele haverá de agir e ele tem um desígnio. E afinal de contas, um autor que eu gostaria de destacar, o C.S. Lewis, autor do livro O Problema do Sofrimento, o C.S. Lewis destaca que Deus tem um aspecto terapêutico e pedagógico no sofrimento. Isso nós haveremos de aprender, haveremos de estudar numa lição própria e específica que será abordada mais adiante. Então, essa questão do sofrimento, do inocente, do justo, é um grande problema a ser resolvido. E esse dilema humano ele é explicado no contexto do livro de Jó. A ideia que prevalece é a de que somente os maus sofriam em consequência dos seus pecados. Então, irão surgir a partir dos amigos de Jó, Zofar, Bildade e Elifaz, esses três amigos irão apresentar diferentes vertentes, perspectivas teológicas e até filosóficas em relação à causa do sofrimento de Jó. Então, há uma tendência nesse livro a fazer uma relação de causa e efeito, uma relação de barganha, e tentar mostrar que se a pessoa sofre, ela está pagando por algum mal e por algum pecado. Evidentemente, nós iremos estudar e aprender, e nós vemos no princípio, no livro de Gênesis, que uma das causas do sofrimento é o pecado. Por causa do pecado, o ser humano sofre. O salário do pecado
é a morte. Mas existem alguns sofrimentos na Bíblia, e esse é o caso de Jó, que subverte essa relação de causa e efeito, de barganha, que os amigos de Jó pensaram que se aplicava à vida dele, e que, na verdade, o que nós vemos no livro de Jó é que estava acontecendo ali uma espécie de aposta, e que Deus estava mostrando para Satanás que Jó era, de fato, um homem íntegro, reto e que se desviava do mal. Evidentemente, Jó não é perfeito, e nós vamos ver isso ao longo do livro de Jó. Jó é uma pessoa muito introspectiva, é uma pessoa que lamenta a sua condição, a sua existência. O livro de Jó, inclusive, vai mostrar em algum momento que Jó vai ter uma visão experiencial e vai ter um encontro pessoal com Deus. Jó, que parecia conhecer a Deus apenas de forma intelectiva, Jó, que parecia conhecer a Deus apenas de forma filosófica, por assim dizer, né, através de axiomas e lógicos e de ouvir falar, Jó tem um encontro pessoal com Deus, e isso vai mudar radicalmente e experiencialmente a sua vida diante de Deus. Então, o livro de Jó vai acenar nessa direção. Então, o livro de Jó também revela que existe a bondade desinteressada, isso porque Satanás diz a Deus que Jó teme a Deus, mas o fato de Jó temer a Deus, esse temor é um temor porque Deus dá todas as coisas que Jó precisa. Ele tem riqueza, ele tem uma família, ele tem tudo ao seu tempo e a hora, como nós costumamos dizer, e Deus prova para o próprio Satanás que Jó tem um amor e uma fidelidade a Deus desinteressada, ou seja, e esse é o grande desafio da fé no livro de Jó. É o fato de nós amarmos a Deus, de nós confiarmos em Deus e nós dependermos de Deus, não por causa das bênçãos que Ele nos dá. Não apenas olhar para as mãos de Deus, mas olhar para a face de Deus. Confiar em Deus e depender de Deus, ainda que, como diz Abacuque no seu livro, ainda que os dias sejam adversos, os dias sejam difíceis e as coisas não aconteçam do jeito que nós gostaríamos que acontecesse, ainda assim nós devemos continuar confiando em Deus. Jó chega a dizer, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim há de se levantar. Então, Jó, apesar de tudo e de todos, mesmo diante da dor, do sofrimento, da adversidade, Jó, que viveu numa época patriarcal, numa época marcada pelo politeísmo e na crença em vários deuses, Jó se mantém fiel e convicto da sua crença no Deus no qual ele creu. Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não subsistiria ao fogo da prova. Mas nós vemos que Jó não abriu mão, lamentou, se deprimiu, se angustiou, mas não abriu mão da sua fé em Deus. E por fim, a pergunta, pode o homem compreender a Deus? Bem, nós não podemos compreender a Deus na sua plenitude, porque nós somos limitados. Nós estamos no tempo e no espaço e Deus é infinito. Deus está para além do tempo e do espaço. Existe um paradoxo, por assim dizer, para fazer menção aqui ao filósofo Kierkegaard. Existe um paradoxo entre a nossa condição existencial limitada e o Deus eterno, o Deus grande, o Deus poderoso, o Deus soberano. Mas nós temos, através do livro de Jó e da própria Escritura, a convicção de que o nosso Deus é um Deus que se revela, é um Deus que se comunica, é um Deus que não nos deixa sozinhos, é um Deus que nos dá a oportunidade de nós termos uma experiência profunda com Ele, mediada pela palavra, pelo Espírito Santo que em nós habita. Então,
Será isso que nós haveremos de estudar e tantos outros temas ao longo do próximo trimestre. Hoje, na nossa primeira lição, nós estudamos aqui algumas informações básicas, contextualizando o próprio Jó, o livro de Jó. Esperamos que você tenha feito um bom proveito da nossa aula de hoje, que seja produtivo. Evidentemente, isso aqui é apenas uma preparação. Convidamos você para que no próximo domingo você esteja participando da Escola Bíblica Dominical da sua congregação. Fiquem todos na paz do Senhor e até o nosso programa EBD em Síntese.